Importante que o professor venha para a aula menos com PowerPoint e muito mais com situações problemas. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Paideia Digital. Eu sou Márcia Molina, Eduardo Fonseca, e hoje estamos aqui juntos para falar um pouquinho sobre educação. E é bom lembrar que hoje, mais do que nunca, é fundamental que professores, educadores, pedagogos saibam trabalhar com seus alunos usando o quê? As novas metodologias, né, de comunicação e as novas tecnologias que a gente tem à nossa disposição. Por quê? Porque fomos pegos praticamente desprevenidos. Muitos estavam se preparando para uma transição lenta, uma transição um pouco mais demorada, e, de repente, todos os educadores se viram com a missão de ter que dar aula à distância e ainda por cima online, né? Temos uma forma de dizer isso que é síncrona. Muito bom. Porém, nem todos estão super por dentro, sabem lidar com isso. Então, nós convidamos a Silvia Almeida, nossa colega, pedagoga, para falar um pouquinho sobre isso. Eduardo, boa noite. Opa, boa noite, tudo bem, Márcia? Tudo bom? Silvinha, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Boa noite, muito obrigada pelo convite, estar participando da Paideia Digital. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com um tema tão importante, né, e tão emergente. Eu sou pedagoga pela PUC de São Paulo, sou mestre em educação na área de interdisciplinaridade, doutoranda em psicologia social, professora da área de educação e da área de gestão há 20 anos, e atualmente pesquisadora na área de metodologias ativas e de interação social com o uso de tecnologias da informação e comunicação justamente na educação. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, justamente com um tema que me agrada tanto, que me encanta tanto, mas que é um grande desafio para todos nós educadores, né? Então, Silvia, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta para você, que é a seguinte: como conseguir educar efetivamente os nossos alunos, sejam eles do ensino fundamental, médio ou principalmente do ensino superior, usando as novas tecnologias, mas mais do que isso ainda, um pouco mais à frente, tendo como meio, né, o meio entre nós, a tela do computador, a informática. Ou seja, do dia para a noite, professores e alunos deixaram de se ver fisicamente e passaram a se ver virtualmente, mesmo que seja ao vivo. Os slides são os mesmos, mas não há o contato presencial. É possível? É mais fácil? Como você, enquanto pedagoga, enxerga essa nova linha de educar ou de ensinar? Bom, da tua pergunta, aí nós temos uma diferença entre gerações, tá? Do fundamental ao ensino superior, a forma de se trabalhar é um pouco diferente, até porque a forma como essas gerações lidam com as tecnologias também é diferente. As gerações que já são gerações que convivem mais em redes sociais, desde muito cedo, que já lidam melhor com a tecnologia desde muito cedo, elas têm uma facilidade maior em se adaptar à tecnologia como meio para qualquer processo, seja ele de aprendizagem, para fazer uma nova amizade,
para estabelecer uma nova relação, até para o mundo do trabalho futuramente. Quando a gente já cresce, já se desenvolve numa relação física muito forte, em que a tecnologia ela passou a fazer parte da nossa vida, posteriormente, né, já na idade adulta, principalmente, ou até da adolescência para a idade adulta, entender que as relações e a interação, ela também pode acontecer de uma forma afetiva e com troca, né, com processo de interação saudável, mesmo com esse meio tecnológico, é um pouco mais difícil, porque a sensação que dá é que existe uma barreira e que essa barreira é mais fria. Então, se coloca como se existisse uma impossibilidade de contato, uma impossibilidade de afeto, uma impossibilidade de uma comunicação mais efetiva em função do meio. Mas eu sempre falo uma coisa, independente seja na aprendizagem, seja nas relações humanas, com a família, ou em função das distâncias, né, que as pessoas moram em lugares diferentes, o problema não está no meio, mas sim na forma como nós lidamos com ele. Então, a grande questão hoje é a gente conseguir vencer essa barreira da forma como lidar com esse meio, né, e conseguir encontrar em nós a forma de nos comunicar por esse meio e nos aproximar dos nossos alunos por esse meio, tá? E isso é difícil, por quê? Porque nós estamos acostumados a estar presentes, né? Estar fisicamente presentes, nós estamos, né? Eu estou aqui, vocês aí, nós estamos presentes aqui, né? Mas estar fisicamente no mesmo espaço, né? E que as variáveis são diferentes. Mas a partir do momento que você começa a descobrir que o problema não está no meio em si, mas sim nos bloqueios que nós criamos, né, emocionalmente com esse meio, você começa a quebrar essas barreiras e se aproximar do aluno, utilizando até o próprio recurso que o universo virtual te permite, né? Você tem dentro do universo virtual alguns recursos que conseguem te aproximar do aluno e fazer até com que fique mais interessante a sua aula. Não digo que mais interessante do que o presencial, é só uma forma diferente. Não é um que é melhor, o outro é pior, né? São formas diferentes de você trabalhar e as duas formas podem ser tão agradáveis e efetivas. Silvia, assim, a gente se conhece há algum tempo e você sempre foi bem mais nova do que eu. E a minha questão vai mais ou menos nessa coisa da faixa etária. A minha geração, ela ainda ocupa postos importantes em ministérios da educação, em secretarias, em reitorias e órgãos deliberativos de universidades, principalmente as públicas, né? E muitos decanos, muitos professores são sexagenários que nem eu. Então, não é só a questão da modalidade do ensino, né, presencial, no qual todos nós somos acostumados, como modelo pedagógico de ensino, do conhecimento e principalmente da aprendizagem, que é o modelo da reprodução do conhecimento, né? O professor dita as regras, reproduz um conhecimento adquirido de livros, e o aluno tem que ser melhor reprodutor ainda daquelas aulas, daquele conhecimento, e quanto melhor reprodutor for, a sua nota é maior. E, de repente, novas teorias, e eu sei que você tem alguns trabalhos sobre isso, é sobre isso que eu quero que você fale agora, em modelos em que se inverte a sala de aula, não é? A tal da metodologia, ou das metodologias ativas. Ou da sala de aula invertida. Em que o professor é mediador e que o aluno é o protagonista. Então, eu sei que você fez alguns projetos pedagógicos de curso com esse modelo, participamos juntos de alguns credenciamentos de instituição.
Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, além da barreira dessas novas tecnologias, que para muitos é desconhecido e também para classes sociais menores é distante, como a mudança do modelo tradicional de aprendizagem, que a nossa geração, digamos, foi formada, de que esse modelo tem que ser colaboracionista, o professor não é mais quem dita todas as regras. Aí a gente trata de uma mudança muito maior, né, Eduardo, que é de uma mudança de pensamento, né? Não sei eu que digo isso, quem sempre fala isso já há bastante tempo é Edgar Morin, e o mundo mudou, né? E a forma como a gente lida com o conhecimento ficou cansativa, né? Aquele professor que fala como tem que ser, que, vamos dizer assim, transmite o conhecimento, né? E o aluno que passivamente recebe e reproduz, ele não existe mais, né? Esse aluno, nós já temos educadores há bastante tempo que diz isso, que assiste e insiste conosco, né, com todos os professores, que esta sala de aula já não cabe mais no mundo de hoje, até em função do dinamismo que nós temos de acesso à informação e excesso de informação, então, e muita incapacidade de transformar em conhecimento. Então, o que a gente precisa muito hoje é trabalhar muito mais o aprender a aprender, permitir muito mais com que o aluno se descubra autônomo e permita que o nosso aluno se descubra um aprendiz real, né? E consiga ser o efetivo construtor e autônomo na construção do seu conhecimento, para que se eternize na vida dele, ele saiba lidar com o próprio conhecimento e gerir a própria aprendizagem para o resto da vida, do que seja aquele que reproduz, né? Então, isso é um fato que a gente tem, até em função das próprias tecnologias, dessas aprendizagens coletivas, né, da inteligência artificial, isso tudo que a gente tem no mundo hoje. A gente precisa de pessoa que saiba aprender, a gente não precisa mais de gente que saiba reproduzir. Isso é um fato, é um mundo que a gente vive hoje. E, para isso, nós, professores, precisamos mudar de posição. Ou seja, a gente precisa entrar no lugar daquele que mais escuta e menos fala, né? Mais questiona e menos fala, e menos responde, né? Mais pergunta e menos responde. Nós fizemos o mestrado juntos, eu acho que nós ouvimos muitas vezes algumas falas muito, muito comuns, que eu tenho muito na minha mente até hoje, como escuta sensível, a importância do diálogo. Então, hoje a gente vê na questão metodológica a necessidade do professor mudar a posição, né? E ele conseguir começar a trabalhar com metodologias que consiga ver que o aluno é o sujeito ativo, porque o mundo precisa de sujeito ativo, o mundo não precisa mais de sujeito passivo. E aí nós temos o professor que fala, mas esse jovem hoje não tem condição, ele não é mais o jovem de antigamente, ele não pensa. Eu acho que essa é uma fala muito comum. Mas nós também, né, não sei, eu também ouvia isso dos meus professores, quer dizer, quem éramos nós, né, porque quem somos nós para dizer isso de alguém, né? Então, o professor, ele precisa entrar hoje no universo das metodologias, que não são novas, né, são metodologias que vêm, a Escola Nova já defendia isso há muito tempo, que são metodologias que colocam o aluno protagonizando. Montessori já falava isso, De Crowley já falava isso, a Freinet já trabalhava assim, a gente tem desde a educação infantil, o Regemília trabalhando assim, Paulo Freire já trabalhava assim, são metodologias em que a gente inverte a sala de aula, né? Então, se trabalha com base em situação-problema, se coloca o aluno para desenvolver projeto, o aluno para pensar a realidade, o aluno para
buscar soluções, e o professor, ele é aquele que vai sanar dúvidas. O professor é aquele que vai orientar, que vai colaborar com o processo de aprendizagem, né? Tenta imaginar aquela sala de aula, que é a sala de aula com mesas redondas. Se você for para o mundo físico, é uma sala de aula com mesas redondas, onde todo mundo senta e conversa e discute a solução para o problema. E se você vem para o mundo virtual, estamos nós aqui, né, numa webconferência, todos juntos solucionando um problema. E aí, vou à resposta da Márcia. O problema não é o meio, isso a gente faz tanto nessa sala de aula, na mesa redonda, como numa plataforma de webconferência, onde a gente senta junto e discute, né, uma situação problema, posta ali, né, você coloca uma situação problema, você discute, você lê junto, você compartilha a tela e vai buscar soluções reais para problemas reais, inverte a sala de aula. São metodologias que nós chamamos hoje de metodologias ativas, que partem de uma aprendizagem, que é uma aprendizagem por meio da interação, uma aprendizagem colaborativa, em que o aluno protagoniza e o professor media pelo diálogo, media pelo questionamento e pelo desafio. Muito bom, Silvia, é muito interessante, mas eu vou colocar, assim, algumas questões que acontecem conosco. Nós estamos aqui no interior, a gente tem a FAI, a faculdade, temos outras faculdades aqui na nossa região, e eu tenho para mim que os nossos alunos, eles estão numa fase intermediária. Porque quando você dá aula presencial, eles querem ficar olhando o celular, eles querem contato pelo Face, eles querem grupo pelo WhatsApp, etc., etc., que você já conhece bem. E agora, nas aulas síncronas, né, de forma online, enfim, o que acontece? Ninguém liga a câmera, ninguém liga o microfone, ninguém faz perguntas. Claro que estamos ainda no início, né? Começamos esse projeto agora há menos de um mês. Mas, de qualquer forma, eu sei que não existe uma receita, porque são os dois lados. O lado dos alunos, de querer aprender acima de tudo, quer dizer, antes de ele aprender a aprender, ele tem que querer aprender, né? E o nosso, de ser um pouco mais aberto e utilizar essas metodologias ativas, que quero que você fale sobre isso agora na próxima rodada. Mas, antes disso, existe algum truque, existe alguma forma de conscientizar esses alunos, e agora eu estou falando do aluno adulto mesmo, né, do aluno de universidade, de como fazer com que eles se interessem e quebrem a barreira para participar um pouco mais? Eu queria aditar o que a Márcia falou, de experiência, não é? Na verdade, o modelo tradicional, uma perspectiva socioeducativa histórica, implantou no aluno essa posição passiva. Não é da noite para o dia que ele vai se expor, que ele vai dar a cara, que ele vai mostrar o seu espírito crítico, reflexivo e questionar o professor, ou questionar aquela teoria que está sendo apresentada a ele. O modelo, e eu disse isso na minha primeira intervenção, isso desde São Tomás de Aquino, desde a escolástica, é um modelo de o professor fala, os alunos só ouvem e depois devolvem ao professor, da maneira mais reprodutiva, aquilo que ouviu. Seja no modelo presencial, Márcia, essa é a minha opinião, ou seja no modelo online, né, a relação docente-discente posta era essa. A Silvia comentou, Vygotsky, Montessori, Freire, eu falo de Piaget, tantos outros, há tempos vem questionando esse modelo e tentando implementar uma forma pela qual o aluno é mais participativo. E eu vejo uma vantagem, essa é a minha opinião, quero que a Silvia também coloque, que o modelo online faz com que o aluno tenha mais aptidão, porque não resta a menor dúvida, eu pelo menos não tenho,
que a faixa etária essa de 17, 18 até 25, 26 é muito mais afeita a computadores e celulares do que a livros na biblioteca. Né? Então, ou seja, eu queria que é uma posição que eu tenho em relação ao que a Márcia falou, é difícil tirar o aluno dessa situação passiva, né? Seja no modelo presencial ou seja no modelo online. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Acho que resumindo é exatamente isso. As metodologias ativas, elas são basicamente, as aulas com metodologias ativas, elas são basicamente formadas por atividades, tá? Então, pouca exposição e muita atividade. A atividade faz com que o aluno participe muito. E no online, que é o que tem acontecido agora, principalmente nas aulas síncronas, é fundamental que inverta a sala de aula. Se não inverter a sala de aula, é muito comum que ele finja que está atrás da sala de aula e não esteja, tá? Isso pode acontecer. Então, agora, mais do que nunca, o professor fala menos e coloca para trabalhar. Existem alguns recursos bem interessantes. Bom, atividades, e dá para fazer atividades, inclusive, em grupo, tá? Independente das ferramentas que vocês estejam utilizando. Se as ferramentas permitirem que se montem salas de grupos, montem salas em grupo. Se as ferramentas não permitirem, eles se reúnem nos grupos dele por WhatsApp, não tem problema, tá? Eu coloco os meus alunos, eles até preferem, eles falam, não, professora, a gente já vai fazendo aqui no WhatsApp. Eles estão trabalhando em grupo no WhatsApp, porque eu também estou trabalhando com aulas síncronas. Tem alguns recursos que a gente joga quiz, a gente faz construções coletivas por recursos online da internet, tá? A gente vai fazendo construção coletiva. Eu já construí texto coletivo, redação coletiva com eles, esses dias, inclusive, sobre educação e tecnologia, por causa da resistência ao uso da tecnologia. Aí são coisas chaves que a gente utiliza, né? Então, vamos falar sobre o assunto. Então, assim, recurso é atividade, você tem que colocar o aluno para fazer atividade. As metodologias ativas, elas têm como base, além do o aluno é sujeito ativo, então você tem que jogar o desafio. Situação, problema, desafio, coloca o aluno para trabalhar, ele tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Sempre joga o desafio. Importante que o professor venha para a aula menos com PowerPoint e muito mais com situações problemas. Estudos de caso, depende da área, né? No caso, se for jornalismo, vamos construir pautas sobre Covid-19, se for, sei lá, publicidade e propaganda, vai desenvolver informe publicitário, isso tudo durante a aula, e é durante a aula, não é para entregar depois, você tem que desenvolver durante a aula. 6 horas de aula, 4 horas de aula síncrona é um tempo longo, tá? Dá para desenvolver muita atividade, e voa. Quando você desenvolve atividade, a aula voa, e eles curtem, e dá para fazer em grupo, porque a sensação que as pessoas têm é que não dá para desenvolver atividade porque está cada um na sua casa. Não dá para trabalhar em grupo porque está cada um na sua casa. Se faz tudo em grupo, porque eles trabalham no WhatsApp. Usa o WhatsApp ao seu favor. Eles não gostam de WhatsApp? Porque, Eduardo, respondendo a sua pergunta, não, eles não são digitalmente bons. Eles são bons de WhatsApp, bons de Facebook, bons de Instagram. Mas de ferramentas diferenciadas, eles conhecem pouco. Então, é hora da gente colocar para conhecer. E usar, o WhatsApp é a nosso favor. Então, vamos começar a usar, vamos começar a construir. Começa a usar, curso, sei lá, curso de marketing, vamos desenvolver campanha para marketing digital, vamos trabalhar com rede social,
utiliza tudo ao seu favor, traz tudo ao seu favor com muita atividade. Joga a situação, problema durante a aula. E como professor, você está ali na frente orientando. Você vai ver que ele vai conversar com você. Aí eu vou puxar a fala de alunos meus, tá? Eu dou aula para um curso de pedagogia, uma disciplina de avaliação da aprendizagem de forma síncrona. E alunos me deram depoimento sobre essa fala que o Eduardo fez. Eu sempre fui proibida de falar, porque eu falava, o professor reclamava. Eu tive aluna, por incrível que pareça, muito jovem, que recebeu palmatória. Eu levei um susto. Alunos jovens, que têm 20 e poucos anos, e que apanharam na escola quando era criança. Eu levei um susto. Falei, gente, eu não apanhei, vocês apanharam. E aí elas falaram para mim assim, professora, eu aqui na rede social estou conseguindo falar, na sala de aula presencial eu não consigo. Porque eles estão se soltando no webconferência porque não aparece o rosto. Né? Então, eles estão conseguindo aprender a se soltar. A rede social, na verdade, ajuda essa limitação do físico, eles não estão vendo a pessoa do lado, falar, eu tenho medo que o outro dê risada, eu não faço pergunta, às vezes, na aula, porque eu acho que o outro vai rir, eu acho que a pergunta é boba. Aqui eu estou perguntando, porque num curso de pedagogia eles comentam essas coisas porque é assunto da aula, né? É tema da aula, a aula é avaliação, então é tema da aula. E eles comentaram justamente isso, aqueles medos que a gente tem na sala de aula, nós estamos perdendo no momento síncrono de webconferência. Mas a metodologia ativa, na distância, justamente nessas ferramentas, é só ela que funciona. Tá? Professor com aula expositiva em webconferência é o aluno dormindo na cama e depois o professor tirando o aluno da sala de aula para poder fechar a sala. Ele vai dormir, não tenha dúvida, porque cansa. Assiste 4 horas de alguém falando no teu ouvido, eu vou dormir. Você não vai dormir? Eu vou dormir. Monólogo, 4 horas, ninguém aguenta. Atividade. Monta, situação, problema, joga. Agora vocês vão fazer um vídeo, agora vocês vão fazer um texto, agora vocês vão construir. Eu tenho professores, exemplos de professores de arte e educação, que estão fazendo peças de arte rupestre, o aluno traz e mostra na tela. Tira foto, usa o celular. A gente tem hoje recursos, né? Então, os trabalhos são mostrados, né? Então, você vai dar uma aula de história da arte, faz o desenho. Trabalha a arte em casa e tira foto, mostra. Né? A gente tem como põe para fazer atividade. Situação, problema, construir, trabalho em grupo, use o WhatsApp a seu favor, coloque eles para se comunicarem, tá? Dá tempo, vamos ficar todo mundo agora, está no mudo, 10 minutos, aí você tem os GIFs nas laterais, joga GIF, eu ponho o relógio da Alice, sabe, o coelho da Alice com o relógio, está passando a hora, está chegando a hora de acabar a aula, está frio, né? São Paulo está frio, acho que aí está um pouco menos, né? Mas São Paulo está frio, aí eu coloco lá, né, o bichinho morrendo de frio, está na hora de dormir, porque está frio, descontrai, que ele vem. Silvia, tipo assim, ouvindo você falar, palmatória, alunos com medo, eu acho que depois do The Wall, a obra clássica do Pink Floyd, a educação não deveria mais ser a mesma. Né? We don't need no education, no thought control, don't sarcasm in the classroom, mas a última frase não, já que você citou Morin. Teacher leave the kids alone? Never. De qualquer maneira, esse filme, essas ideias
de rompimento, distanciamento de faixa etária, distanciamento de professor e alunos, foi uma tragédia para a educação nos países que não mudaram, que não transformaram esse modelo tradicional. Foi muito bom, Silvia, conversar contigo, para mim foi um imenso prazer. Esse podcast da Paideia Digital, e a Paideia Digital, acho que todos sabem, é algo da antiga Grécia, do século V a.C., do século de Péricles, em Atenas, onde Platão, Aristóteles, todos os pós-socráticos perceberam, idealizaram que a melhor educação era aquela que vinha entremeada por artes, por cultura, música, filosofia, estudos científicos. A educação nunca poderia vir sozinha para fazer a formação enciclopédica, a formação enciclopédica da cabeça do homem. Enciclopédia também é um termo grego que quer dizer o conjunto de conhecimento que o homem deve ter enquanto dura a sua existência. Né? E a Paideia ousa buscar esse formato, né, de discutir os temas os mais variados possíveis. Hoje falamos sobre educação. O grande segredo é a gente se reinventar o tempo inteiro e permitir construir coisas novas, ser diferente e acompanhar a moçada aí, que eles têm muita coisa para nos ensinar também. Obrigada a todos. Obrigada, Silvia. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Então, Eduardo, seu tchauzinho. Tchauzinho. Foi bem legal. Foi um prazer Voltaremos. estar com vocês. Obrigada, até mais.